Muito bem, Paulinha, vamos nessa, gente, começando o Morning Show de hoje falando um pouquinho da PEC da transição. No início da semana, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Brasília para agilizar os trabalhos. E como a gente sabe, para as coisas funcionarem é sempre necessário ter algum tipo de apoio. E esse apoio, para conseguir o que a PEC prevê, significa, Paulinha, o que mais precisamente? Gente, significa que o Lula, principalmente, tem sido pressionado a assinar a fatura e entregar cargos e verbas antes mesmo da votação da medida que financia aí o programa Bolsa Família e outras despesas a partir de janeiro de 2023. O futuro governo pede ao Legislativo uma licença para gastar aproximadamente 200 bilhões acima do teto de gastos. E sim, existem inúmeras críticas quanto a esse valor, inclusive de economistas que consideram aí um exagero. Agora, líderes do Congresso condicionam a aprovação do texto à ocupação de ministérios e vagas regionais, além da manutenção do orçamento secreto e do apoio à reeleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco no comando aí da Câmara e do Senado. Então, tá lá, a negociação começando, Paulo. Muito bem. Meu querido Felipe Campos, o senhor está bem, meu amor? Eu Tudo estou firme? ótimo. Eu gostei do dia da sexta-feira. É um dia importante. Sexta-feira. Eu Sextou, acho. não é? Eu acho importante Delícia. pra gente avançar também como sociedade. Claro, Uma vez a cada 2 os meses, ânimos, não há problema faz bem nenhum. pra pele. Uma vez indo Lelê, outra vez indo Lalá. No Lelê eu vou bem, no Lalá às vezes eu ando pelo cano, mas eu continuo caminhando. Muito bem. Turma, vamos começar aqui o programa de hoje. Hoje temos o nosso Zé Maria Trindade para trazer informações diretamente de Brasília. Cadê o Zé? Olha o Zé. Olha o meu amigo. Aí, meus amigos, Fernando Conrado participando com a gente aqui, Zoe Martínez já posicionada. Agora, eu quero entrar num assunto com vocês dessa questão da PEC, porque eu acho que tá rolando um negócio que teve muita gente que ainda eu acho que não sei se atentou, até parte da imprensa, Zé, em relação a isso. Porque o normal no Brasil sempre foi o legislativo brasileiro, em dezembro, discutir o orçamento do ano seguinte. Você é um cara com muita experiência aí, você já viu isso acontecer inúmeras vezes e é o natural, é o normal. Agora, um governo que foi eleito querer discutir o orçamento dos próximos 4 anos não é querer criar uma espécie de fantoche, um Congresso Nacional como se fosse um fantoche, porque para que vai servir essa próxima legislatura se os caras decidirão o orçamento dos próximos 4 anos fora do teto? Me explica, Zé. É uma licença para gastar, né? Olha, fico muito feliz aqui, fico muito bem aqui, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo, querido. Essa PEC, na verdade, não é um orçamento antecipado. É uma licença para gastar fora do teto de gastos. O teto de gastos foi uma engenharia do Michel Temer que salvou o país, deu credibilidade, dizendo, olha, não se pode gastar mais do que esse teto que é atualizável de acordo com a inflação. Gastar acima disso é a tal pedalada fiscal, né? Um crime de responsabilidade. O Lula está fazendo artimanha, está dizendo, olha, eu preciso gastar além do teto para continuar pagando o Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família, em R$600. O orçamento 2023 prevê o pagamento em R$400, a partir de janeiro, e ele quer pagar a 600. Justo, todo mundo concorda. Só que ele quer retirar todo o gasto do Bolsa Família do teto. Significa que isso vai sobrar aqui, além do aumento, aqui. E o argumento é de que é preciso investir em escolas, é preciso investir na saúde, e há dificuldades no orçamento. E é verdade, o orçamento tem que ser votado até o final do ano. Ele é apresentado pelo governo em agosto e ele tem que ser votado até o final do ano. A partir do dia 17, o Congresso Nacional estará em recesso parlamentar. Vai embora. Então tem que ser aprovado até lá. Já foi aprovado na fase de comissão. Como é feito o orçamento em um ano para o próximo, esse primeiro governo Lula já tem um orçamento feito pelo governo Bolsonaro. Mudar isso aí, Paulo, é difícil demais. Isso aí é igual aquela coisa, puxa uma coisa, porque tem que fechar todos os gastos, a arrecadação e com a arrecadação. Se tirar de um lado, falta do outro. Tirar dinheiro dos parlamentares é a mesma coisa de tomar brinquedo de criança. É uma choradeira danada, né?
Então não dá para mudar o orçamento, aí essa ideia desta PEC. E aí quer esticar até o final do governo exatamente a licença para gastar acima do teto. Esta é a artimanha. A presença de Lula aqui foi importante, viu? É o chamado encantador de serpentes. Muito bem. Meu querido amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, Conradão. Me explica um negócio. Vamos lá. Você não acha que isso é grave? Você não acha que o que nós estamos vendo aqui, nesse caso específico de uma definição orçamentária aí de 4 anos, como é que você acha que o Congresso Nacional vai se portar, esse Congresso Nacional que está? Porque, na realidade, a gente teve uma eleição em outubro, certo? Que elegeu um Congresso diferente desse. E aí, por exemplo, a gente pode até citar o Senado Federal. O Senado Federal ficou um Senado muito mais conservador do que é esse atual. Agora, como é que fica? Os caras não vão poder dar opinião sobre isso? Eles, enfim, vão ser passados para trás? É assim mesmo? Vão ser passados pelo que a gente está vendo aí. Eu acho que não vai passar, tá, Paulo? Minha visão própria aqui, porque não dá muito tempo. Eles têm que correr muito. Agora, acerca do dezembro ser esse mês das negociações do orçamento, é o que manda a lei, né? A Constituição diz que a gente tem que decidir no ano anterior o que nós vamos gastar no ano seguinte. Então, até 31 de dezembro, o orçamento tem que ser administrado. E é normal que ao último ano da legislatura já invada o ano seguinte. E a gente vai ter lá no final de 2026 também, o governo Lula já falando sobre o próximo governo que nós teremos. O que a gente está vendo aqui são os respectivos abusos, né, por todos os lados, e eu já falei para vocês, venho falando constantemente, que isso é uma grande moeda de troca que a gente está vendo acontecer lá no nosso Senado, lá na nossa Câmara, lá no nosso Congresso Nacional. E vale a pena a gente dizer aqui que todos esses benefícios que o Bolsonaro prometeu na sua campanha de botar mais dinheiro pila, né, direto no bolso do cidadão, tudo isso aconteceu com uma contrapartida de cortes, uma contrapartida de engenharia fiscal, de engenharia tributária, para sobrar mais dinheiro para fazer isso. Ou seja, estavam sendo recuados valores de um lado para que esses pudessem ser doados pelo outro. O que a gente está vendo com o PT é o contrário, é a gastança, como o Zé muito bem falou. E a gente tem que lembrar uma coisa: por que o Temer entrou com esse pedido de emenda constitucional lá em 2016? Para parar com as pedaladas fiscais e com os arrombos e com os roubos do PT. A gente teve durante todo o governo Lula estouro do teto, a gente teve durante todos os 2 governos Dilma 1,5, né, estouro do teto, e aí o nosso Congresso, não dá para roubar dessa forma, não dá para estourar o teto de gastos dessa forma, vamos colocar um limite. Aí a gente teve 4 anos de controle fiscal. O Brasil, tem um conceito dentro da economia chamado curva de Laffer, né? Que é, qual é esse ponto ideal que a gente tem, onde a gente pode cobrar tributação das pessoas e as pessoas não evadam, as pessoas não soneguem. A gente conseguiu chegar nisso aqui no Brasil, algo muito perto desse conceito ideal, que muitos economistas questionam se daria certo ou não. A gente baixou a tributação do Brasil, né? O governo Bolsonaro baixou, inclusive, tributos para 0, outros foi cortado pela metade, e a gente está batendo recorde acima de recorde na arrecadação, porque quanto menor a tributação, menos as pessoas sonegam. Então, olha o que a gente conseguiu fazer, e o que está acontecendo agora é diferente, porque da onde sairá o dinheiro para dividir com as pessoas? O que me chama a atenção é a completa ignorância, né, geral, de dizer de onde é que vai sair o dinheiro, Paulo. Mas você no início da tua fala, só para complementar o raciocínio, você no início da tua fala falou que você acha que isso não vai ser aprovado, esses 4 anos, né? O que vocês acham? Ou seja, qual que é a proposta que seria a proposta aceitável? Seria a proposta... Eu já ouvi falar do negócio da metade, de 2 anos. A ideia do governo é 4. Porque alguma coisa vai ser aprovada, né? Seria né, gente? A visão é que não dá tempo de aprovar. Vocês entendem? É? Não dá tempo de aprovar.
porque tem que passar numa casa, na outra casa, voltar, discussão, comissão, e eles têm que fazer isso até nos próximos. Eles têm 2 semanas. Lógico que dá tempo, Conradão. Os caras lá. Eu acho que eles estão empenhados. Exatamente, essa questão. Por isso que estão negociando, né, gente? Tudo dá tempo quando eles têm interesse de que dê tempo, Conrado. Aí precisa ver se os interesses deles estão empenhados. Se for contestado, eles uma coisa no Brasil chamada vontade política. Isso aí. Com vontade política, o negócio vai. Pois é. Vontade política é divisão de cargos e ministérios. Isso aí. Pior é que é isso aí mesmo. Você acha, Zoe? Eles estão com saudades, né, Conrado? Afinal, foram 4 anos atípicos pra ele. Eles estão com saudade da mesada aí. Não sei se vocês lembram do mensalão. O mensalão de mesada, remete à mesada. Eles estão doidos aí pra mesada todo mês. Não concorda? Concordo? Não, mas é uma vergonha nós voltar a esse mundo da troca de ministério. Porque uma coisa também, né, Zoe, que eu fico meio... Não, porque é uma coisa que eu fico me questionando aqui, ó. Se tá faltando dinheiro para estourar o teto de gastos, por que eles não diminuem o número de ministérios? Eles estão querendo criar mais 13 ministérios. Por que não recua desse lado para dar dinheiro à população, fazer os benefícios sociais? Essa é a grande pergunta. Aí vão criar mais 13 ministérios. Para quê? Para dividir carguinhos com seus amiguinhos e continuarem aí e voltar ao que a gente vivia há 4 anos atrás, né? Escândalo em cima de escândalo, com roubo em cima de roubo. Jeito para ajudar os pobres tinha como fazer sim estourar o teto de gastos. O Paulo Guedes mesmo falou que com responsabilidade fiscal dava para continuar com o auxílio. O que o PT quer com esse furando o teto de gastos não é para ajudar a população, para ajudar o povo. Eles precisam desse dinheiro para injetar, né, no sistema, nos amiguinhos, dar dinheiro para os amiguinhos. O Lula, ele se vendeu nessa campanha, né? Ele se vendeu para ter aprovação aí dos seus aliados. Então ele vendeu tudo que ele podia, vendeu os ministérios, vendeu tudo. Então não tem como colocar apenas os amiguinhos dele nos ministérios. Não tem, por mais que ele recria ministérios, precisa de além. E como é que ele vai fazer todos os meses para que os parlamentares votem com ele, como no passado aconteceu? Ele precisa do dinheiro para dar essa mesada. Então, acho que vai ter o mensalão 2.0, então? 2.0. Você acha que a esquerda vai voltar ao poder e vai fazer alguma coisa de diferente para melhorar a população, a vida da população? Não. Vão continuar fazendo o que já vinham fazendo nos seus governos e vão piorar muito mais. Porque hoje o Brasil está se levantando aí de uma crise gerada pelo coronavírus. E o Bolsonaro deixou a casa em ordem. Por mais que falem que não, os números estão aí, a deflação, o PIB, está tudo aí. Nós chegamos agora, inclusive, um ponto interessante, que os gastos do governo diminuíram aos patamares agora antes da pandemia. A gente teve todo esse estouro necessário e já voltou. Nós estávamos em 75 bilhões, agora foi para 76. Nós já chegamos num período pós-pandemia. A recuperação foi muito vertiginosa. O Brasil está de parabéns. O Bolsonaro está entregando um país em ordem. Apesar de todas as dificuldades, está entregando um país em ordem aí pro PT, pro Lula. Então ele vai aproveitar disso, dessa casa em ordem, para tirar e derrubar toda a casa de novo para falar daqui 4 anos a gente vai reconstruir essa casa. E fica nesse círculo vicioso sempre, né, do PT. Tira aqui para dar para o mais pobre, só que aí coloca uma regalia para o político que acaba deixando o pobre mais pobre. Então e fica nesse círculo peraí, vicioso. Conradão, peraí, só dá um minutinho aqui pra gente fazer girar aqui, turma. Olha só, nós temos a nossa convidada aqui do Morning Show hoje que eu gostaria de apresentar a vocês. Nanda Schmidt vai participar aqui com a gente. Nanda, seja muito bem-vinda, viu? Aqui ao nosso sofá. E a gente está conversando justamente sobre isso, né? Sobre essa PEC da transição. Aí o Conrado trouxe a visão dele em relação a que essa PEC não vai ser aprovada do jeito que está. A Zoe trouxe as informações, a avaliação. O Zé trouxe o bastidor de Brasília. Eu quero entender como é que você vê isso. Você acha que ela vai ser aprovada? Você acha que nós vamos ter um teto furado durante 4 anos? Como é que você enxerga essa política de manutenção de poder? Que eu acho que é o que está sendo colocado, né? Total. Eu achei legal que vocês estavam comentando aqui, né, que essas manobras de barganha que a galera tá fazendo. E eu acho importante a gente, já que vocês comentaram. A câmera é aquela. A 3? Ou a 4? Isso. Perfeito. 3. Foi mal, tô perdida aqui. Mas assim, eu acho importante
a gente relembrar a questão do mensalão, é super válido mesmo, mas também a gente tem que falar da emenda do relator, do orçamento secreto, né? Vocês estão falando, será que vai ter um mensalão 2.0? O orçamento secreto, ele acaba sendo um instrumento de barganha dos políticos também fisiológicos, isso é óbvio, e já é um tipo de orçamento 2.0 também. Só que o que a gente tem que destacar aqui é que, durante a campanha, Bolsonaro falava, gente, eu não tenho nada a ver com isso, eu até sou contra e tal, mas é o parlamento que aprova, eu não posso fazer nada. Só que dia 30, ou seja, recentemente, anteontem, nem estou bem perdida aqui em questão de data, mas dia 30, o que acontece? Ele teve um decreto, ele decretou ali a suspensão do orçamento, né, para os deputados, para o parlamento. E por que ele fez isso? Porque o Lula se encontrou com o Lira. Era obviamente que Lula ia apoiar Lira, porque todo mundo apoia ali o Centrão, né, acaba apoiando e se cedendo para o Centrão. Só que a Zoe falou, né, o PT agora abriu as pernas lá para o Centrão, mas o Bolsonaro fez a mesma coisa quando ele não decretou anteriormente essa suspensão do orçamento secreto. Então é uma bagunça de todos os lados. Quer falar, Zoe? Ai, meu Deus do céu. Ela já vem citando meu nome aqui. É que você que comentou. Bom, primeira coisa, que não é orçamento secreto. Tá no portal da transparência, Nanda. Não sei se você já entrou. Então, emenda do relator. Emenda do relator. Ok. Que o Bolsonaro não tem o poder, não tinha poder mesmo. Quem aprovou foi o Legislativo. O Bolsonaro tentou derrubar, voltou pro Legislativo e o Legislativo aprovou. Então, por que agora, dia 30, ele fez um decreto pedindo a suspensão desse orçamento, inclusive para a base dele? Ele tirou o orçamento da base e do PT também. Porque se ele fizesse isso durante o mandato, ele não ia conseguir governar. Então, ele abriu as pernas, Não abriu as pernas. Você não assume. O Legislativo precisa desse dinheiro. Se o Bolsonaro não colocasse o dinheiro, como é que ia ser como que ia acontecer com o país? Então, tudo bem o Lula também continuar com o orçamento secreto. O orçamento que o Lula, inclusive, super criticou. É um super agora quer... Exato. É porque o meu lado os dois estão errados com a questão do orçamento secreto, entendeu? Eu também achei errado, obviamente, o Lula. É que ele fazia mensalão ali no esquema de 30 mil, como você bem comentou, da mesada e tal. Agora é de uma forma mais não tão velada, né? Hoje em dia tá mais escancarado isso daí. Não, mas tem como saber pra quem que vai... O relator valores que indica. São valores bilionários. Receber. São valores bilionários que acaba perdendo a transparência, porque realmente ninguém dá conta de ficar fiscalizando bilhões e bilhões de reais. Esse é o grande problema. O Supremo exigiu que tivesse mais transparência. Eles colocaram mais transparência. Então, o relator, quando passa para o deputado tem que falar para onde é que vai. Tem todo um relatório disso. E no portal da transparência você tem acesso a isso. Então, mas esse é a favor, então, que o Congresso tenha essa carta branca? Eu não sou a favor de tanto poder concentrado num único poder. Eu sou a favor da distribuição do poder. E nessa parte, o executivo fica de mãos atadas. Então, não. Eu acho que tem que distribuir melhor. Agora, meu amigo, cadê o nosso Fernando Conrado? No final da história, Conradão, no final da história sempre sobra pra nós, certo? No final, assim, vamos tudo bem. A gente vai lá, traça os caminhos. A vontade é política. Se eles têm vontade política, mas eu já sei. E o brasileirinho? Eu já sei, meu querido Felipe Campos, qual é a estaca final. Qual é? Vai. Eu gosto de saber a sua opinião. Não, meu amor, você sabe muito bem qual que é a estaca final. E você, inclusive, mencionou aqui no programa hoje, mas eu não vou entrar em detalhes. Por favor, meu querido Conrado, meu amigo, você quer falar, pessoal, Conrado? Claro, o que você quer tumultuar? Vamos explicar uma coisa para as pessoas que eu acho que, né, falta... Pra mim é óbvio, mas eu acho que as pessoas não entendem. Ok, o nosso Rodrigo Maia, para atacar o Bolsonaro, fez o orçamento secreto. Aprovaram, né, no sistema normal dentro da Câmara. Veio pro Bolsonaro. Bolsonaro vetou. Quando o presidente veta para fazer funcionar, para fazer voltar a fluência desse pedido do nosso Congresso, ele tem que ter uma votação agora de 2/3. Meus amigos, 2/3 de um Congresso é a mesma votação para fazer um impeachment de um presidente. Sabe o que é isso? Aí o Congresso conseguiu 2/3. Aí eles derrubaram o veto do presidente Bolsonaro. É isso que aconteceu. Não teve abertura de perna. Teve todo um Congresso querendo fazer essa guerra com o presidente. O presidente, então, como a Zoe bem falou, para conseguir levar o mandato, não atacou nada. Ok, nós vamos ter que jogar aqui. Fiz o veto. Os caras juntaram 2/3 da casa para fazer um pedido desse que... E eu vou falar uma coisa bem séria, tá? Sendo transparente esse orçamento, eu não vejo problema nenhum ficar com o Congresso, já que o Congresso são os representantes do povo. Eu queria até que a gente tivesse mais poder do Congresso para fazer
de forma transparente, né? Para trabalhar com o nosso dinheiro. Agora o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro não vai estar na próxima legislatura, tá fazendo um ataque político. É isso simples que está acontecendo. Não tem Bolsonaro abrir perna. Bolsonaro não abriu perna porra nenhuma. O que o Bolsonaro fez foi, a gente tem um Congresso que conseguiu unir meus amigos, é o que tu faz para fazer impeachment presidente da República. Vocês entendem quão difícil é isso? Eles conseguiram juntar esses dois. Então, só para esclarecer, para quem está assistindo e não ficar nessa, Bolsonaro abriu as pernas, orçamento secreto. Pô, da ignorância não saber uma coisa dessa, né? Nanda Schmidt, por favor, você gostaria de rebater um comentário de Fernando Conrado? Fique à vontade. Eu gostaria de dizer que falta um pouco de malícia para o Conrado entender que essa abertura de emendas, né, sem nenhum tipo de freio, causa o quê? Causa, obviamente, o patrimonialismo. Os políticos, os parlamentares, eles vão se utilizar daquela grana que está para eles ali, para ficar se mantendo no poder. Isso é meio que óbvio, entendeu, Conrado? Você defende o orçamento secreto nas mãos do presidente Bolsonaro. Aí nas mãos do Lula, do governo dele, você fala que não e tal. Oi? Desculpa, pessoal, olha só uma coisa. O nosso Congresso são as pessoas que a gente vota, tá? Olha só, a gente votou no Congresso. O dinheiro, se for distribuído pelo Congresso, não tem problema. E só tem que ser republicano e transparente. O orçamento não tem que ser secreto. Se for republicano e transparente, o nosso Congresso a gente votou. Esse é o princípio da democracia. Se eu fosse o defensor do Bolsonaro, eu queria que ficasse tudo pro Bolsonaro e não ficasse pro Congresso. Qual parte não entendeu? Então por que o Bolsonaro agora suspendeu? Não adianta ficar com um debochezinho, Conrado. Fala sério. Que deboche? Você fica debochando. É a segunda vez que eu debato com você e você fica fazendo assim, ensinando como se eu fosse doida, coisas nesse sentido. Não é doido, mas não tem sentido. Tá, eu vou tentar me acalmar aqui. Olha só, não tem sentido o que tá falando. Tu entendeu o que eu falei? Eu não tô defendendo o Bolsonaro. Bolsonaro agora é uma guerra pública. Ele tentou antes, não conseguiu, ok. Meu inimigo não quer, eu quero levar meu mandato adiante, não fez mais nada. Agora ele não vai seguir o próximo mandato. O que ele fez? Guerra. Ponto final, é isso. Guerra. É simples assim. Quer a gente goste, quer não goste. Isso está acontecendo, uma guerra política. Uma guerra mentirosa, porque ele dizia que não podia fazer nada. Agora ele vem com decreto. Esse é o grande ponto aqui, entendeu? Tá, mas olha só uma coisa. Lá anteriormente, tá? Cara, eu já expliquei. O Congresso votou com 2/3. Vocês não estão entendendo que é votar com 2/3? Eu sei que foi o Congresso. Obviamente que o Congresso vai querer essa grana. Lógico que eles vão querer. Aí não, mas olha só, é 2/3. Imagina se o Bolsonaro, no meio do mandato, disse o seguinte: olha só, vocês falaram, a voz suprema do povo, que é o Congresso, né? Vocês falaram que querem que seja assim. Como é que vai brigar dele? Ele vira golpista. Deu uma atitude golpista. Então, né? Ele foi golpista agora também? Agora é guerra política. É o seguinte, vocês não vão apoiar o cara. Vocês têm essa narrativa de guerra desde o começo. Porque o Bolsonaro é o antissistema. Aí ele vai lá e se rende ao sistema. Mas ele não se rende. O sistema votou. Cara, o sistema se auto-organizou. Não governou? Ele governou. Não. O Conrado acabou de falar. O Conrado acabou de falar que ele não conseguiu governar. E ele acabou de falar. Por isso mesmo que ele suspendeu agora. Foi palavra do seu colega, Conrado. O Conrado. Não conseguiu governar, ele conseguiu governar com aquele sistema. Você sabe que eu gostaria agora ele tá indo pro tudo ou nada. Zé Maria. Zé Maria. Acho que eu não sei. Eu bato o olho em você e já sei, Felipe Campos. Macia. Acalma. Zé Maria, eu quero ouvir este homem. Então, tá só observando. Eu vou contar como bom mineiro. Eu vou contar aqui os bastidores dessa história do orçamento secreto. Olha, Conrado, não é 2/3, é maioria absoluta para derrubar um veto do presidente da República. Maioria absoluta é metade mais um dos votos. Não vai derrubar terço, não. Hein? Vou procurar aqui, vou só procurar na lei aqui para trazer, tá? Pode falar. É maioria absoluta, não é fácil. É metade dos votos mais um na Câmara e metade mais um nos votos no Senado Federal. Então a história é a seguinte: Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e estava lá pedindo dinheiro e exigindo cargos. O Bolsonaro uma vez falou: veio um gordinho aqui e queria 2 ministérios. Quem era esse gordinho? Ninguém sabe exatamente, mas desconfiam que seja o presidente da Câmara. E aí, nesse debate, o Luiz Eduardo Ramos, o general, que é ministro do presidente Bolsonaro, falou: eu não vou colocar as mãos nessa botija aí, nessa coisa de distribuir emendas e dinheiro. Aí o Congresso falou: tá bom. Aí se fez essa história da emenda do relator. O orçamento secreto, porque ninguém sabe, aliás, quem é que mandou dinheiro para onde, né? E aí o Luiz Eduardo Ramos pegou e aceitou, e o Congresso votou. O presidente
vetou e o Congresso derrubou o veto do presidente e o orçamento secreto, senhores, chegou para ficar. Ninguém tira o orçamento secreto do Congresso, isso é um poder imenso. Qual é a novidade? É porque se o Congresso existisse por uma só razão, seria para votar o orçamento geral da União, para o ano seguinte sempre, né? Mas a novidade é que o Congresso está executando o orçamento. No ano que vem, serão 40 bilhões de reais. Todo mundo está feliz no Congresso. A oposição, governista, nunca os deputados tiveram tanto dinheiro. Agora, me expliquem como um deputado de Minas Gerais manda dinheiro para Pernambuco, manda dinheiro para o Pará. É corrupção, é grana, mandam dinheiro para fazer uma determinada obra e a construtora já vai junto da emenda, tem que fazer pela emenda. Por que um deputado de Minas manda dinheiro e o orçamento secreto não estipula o nome do deputado? Aí, vamos tornar transparente. Aí chamaram usuários externos. É o seguinte, alguém lá em Pernambuco pede o dinheiro e o deputado manda. O nome do deputado não aparece, só do usuário externo. Quem está recebendo e responsabiliza. É daí que nascem as emendas PIX, que é a grande novidade do orçamento. Essa aí é inovador, hein, Zé? Isso aí é tecnologia. Essa aí, ó, essa é fantástica. É dinheiro vivo na conta do prefeito. O prefeito não precisa avisar a Câmara, não precisa fazer projeto. Ele precisa caladinho para saber como é que ele vai roubar aquele dinheiro que pintou na conta ali sem absolutamente nenhuma destinação. Esta é a emenda PIX, que está dentro do orçamento secreto. Aí eu mudei o nome do orçamento secreto para orçamento dos presidentes da Câmara e Senado. Chama emenda do relator, mas são os presidentes da Câmara e Senado que diz, manda tanto para fulano, manda tanto para fulano. Olha, isso é poder demais, vai administrar mais do que o próximo presidente da República. O próximo presidente, o Lula, e aliás eu queria chamar a atenção, fiquei aqui caladinho ouvindo às 8. O presidente Bolsonaro entregou um governo assim, e o Conrado, pois é, e Lula vai não sei o quê. Quer dizer, os dois já admitiram que a eleição acabou, esse negócio de papo de urna, o negócio é esperar o próximo, é isso mesmo. O Bolsonaro entregou um governo bom e vamos esperar e cobrar do Lula no próximo, é isso mesmo. Então, a história do orçamento secreto é essa, 40 bilhões no ano que vem. O orçamento geral da União é de 5 trilhões de reais. Olha. 2 trilhões, uau, 2 trilhões para pagar o serviço da dívida, não é dívida, pagar o serviço da 2 trilhões, 1 trilhão folha de pagamento, o resto é despesa obrigatória. De 5 trilhões, sobram 1.200 bilhões para a despesa discricionárias, aquela que se pode mexer. Então, desses 120 bilhões do orçamento, uma parte vai para as estatais, 40 bilhões para o Congresso, que é o orçamento secreto, 40 bilhões. E sobra 30 bilhões para o futuro governo movimentar. Quer dizer, está desequilibrado, né?